Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Deus de toda glória, de todo poder, toda exaltação, Deus eterno, o Deus Espírito, que nenhum olho pode ver. O olho humano, o olho carnal, nenhum ser humano neste mundo pode ver o Deus Espírito. Bom, sou o irmão Van e quero agradecer a Deus pela tua vida, tua inscrição, a tua participação, os teus comentários. Todos sejam bem-vindos, né? E também agradecer também tua força e tuas orações por nos estar nos sustentando neste canal Metanoia da Graça. Mudança radical no pensamento. A metanoia, ela transforma a mente, os pensamentos, né? Deixamos de pensar como um religioso, né? Um evangélico judeu, um católico judeu, um testemunha de Jeová judeu, um adventista judeu. Então, deixamos de pensar como um judeu e passamos a refletir, a meditar, a aceitar o evangelho da graça de Cristo Jesus. O evangelho da graça é ele que muda o pensamento. A mudança é aqui, na mente, é no pensamento. Aquilo que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Para que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus, é preciso que haja uma mudança de natureza espiritual ou de pensamentos. Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho da Graça é ele que produz esta bênção na vida dos filhos de Deus. Este Evangelho da Graça, ele só produz o poder, a eficácia nos filhos de Deus, os predestinados, os eleitos, os escolhidos, os salvos em Cristo Jesus. Para entender o Evangelho da Graça, existe um processo, existe alguns textos que nós vamos ver aqui dentro das Escrituras. Para você entender o Evangelho da Graça, eu vou trazer para você alguns textos, algumas passagens para você começar a entender. E depois a gente vai partir, né, para a escatologia, para um alimento mais pesado, mais forte. Mas, por enquanto, agora nós vamos voltar ao beabá da graça. Então, sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, para o Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus permitindo, e você me ouvindo aí na sua residência, no seu carro, no seu trabalho, no seu lazer, aonde você estiver, você é um abençoado. Você não precisa pagar sacrifício. Você não precisa se sacrificar para receber as bênçãos de Deus, porque você, meu irmão e minha irmã, já é um abençoado, já foi abençoado na cruz com todas as sortes, eu disse todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Os filhos de Deus já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então, o religioso, ele paga. O religioso, ele precisa pagar preço, né? Porque isso faz parte da sua religião. Né, os dogmas, os sacrifícios, né, as penitências, quem faz isso é religioso. E dentro da religião evangélica, é o que mais tem. São sacrifícios nos dias de hoje, depois da cruz, de tolo. Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Este é o tema. A diferença?
A diferença, irmão Van, entre o Evangelho do Reino, irmão Van, eu já ouvi falar no Evangelho do Reino, mas no Evangelho da Graça eu não ouvi falar ainda não. Graça para mim você pode estar me dizendo, irmão Van, graça para mim é o que eu aprendi na escolinha dominical, no Salão do Reino, que é o favor imerecido de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é um dom de Deus, é um favor de Deus, mas isso não é verdade o que ensina nas escolinhas dominicais, porque se fosse graça, por que o batismo? Se fosse a graça, graça não é favor imerecido, não vem, não é um dom de Deus para a salvação, por que você se batiza para a salvação? Porque você come pãozinho com suquinho de uva para a salvação? Porque você faz jejum para a sua santificação? Se o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, o nome de Cristo não tem poder suficiente para te santificar, para te salvar, o sacrifício de Cristo não foi suficientemente necessário, eficaz para a tua salvação? Sim ou não? Então, o Evangelho da Graça, ele vai trazer esta revelação de que a fé, exclusivamente a fé, é o único meio necessário para provar de que você é um filho de Deus. Pela fé sois salvos. Pela fé sois salvos. Agora, a fé no sacrifício. Não é a fé na Santa Ceia, não é a fé no batismo, não é a fé em apresentar a criança, não é a fé no jejum, não é a fé na guarda do sábado. Não. Isso aí é um engano, Isto aí estava na lei. Quem cumpriu isto foi Cristo. E quem fazia estes sacrifícios, essas penitências, eram os judeus. Bom, então, o tema é este. O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Há diferença? Sim, há diferença. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente entender. Gálatas capítulo 2, presta bem atenção que você vai começar a entender o que é graça. A graça está nas cartas de Paulo e um respingo em Pedro, em João, no Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse ele foi todo escrito para os judeus, para Israel e para as nações do primeiro século. Isto é graça, isto é revelação. Então vamos lá. Gálatas capítulo 2. Quer entender o Evangelho da Graça? Quer deixar de dar o dízimo, né? Quer deixar de fazer a penitência da lei? Quer deixar de ser um judeu? Quer deixar de ser mais um religioso nessa massa de religiosos? Quer deixar? Você está cansado de ser sacrificado, de ser extorquido, de ser pressionados a dar dinheiro a pastor? Você quer acabar com isso? Jesus já acabou com isso. Jesus já mandou há 2000 anos. Jesus parou com essa penitência de dar o dízimo, de apresentar criança, de fazer jejum. Isto chama-se sacrifício de tolo. Quer deixar de ser um tolo, né, religioso e ser um esperto, ser uma bênção, ser um filho de Deus a partir de hoje? Então presta bem atenção aqui nesse estudo que você vai se libertar de uma vez para sempre deste engano, deste engodo, né, deste vício maldoso da religião evangélica. Gálatas capítulo 2. Agora preste atenção, acompanha na tua Bíblia, em qualquer tradução. Acompanha aí, por favor. 2:7. Ao contrário, Paulo falando com Pedro, Tiago e João, um encontro que ele teve, né, nesta cidadezinha aqui, ó, na galáxia. Presta bem atenção aqui, ó. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos. Guarda bem esta palavra aqui, ó. A Paulo, ou seja,
o Cristo ressuscitado, porque Paulo ele foi aceito, foi chamado, foi escolhido depois da ressurreição de Cristo, certo? Quase 10 para 15 anos, mais ou menos, Paulo, 10 anos mais ou menos, Cristo escolhe Paulo no caminho de Damasco para ser apóstolo, doutor e mestre aos gentios. O evangelho de Paulo é diferenciado. O evangelho de Paulo é isento de qualquer dogma, de qualquer lei. Então, você que pratica o dízimo, você que pratica a guarda do sábado, você que pratica o jejum, você que pratica a ceia, que é Páscoa dos judeus, você que pratica qualquer uma outra ordenança na lei ou da lei, você desconhece totalmente a graça de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Incircuncisos, gentios, não judeus, na época de Paulo. Isto aqui, Paulo estava pregando, certo? Para os irmãos, para a igreja do primeiro século. Esta carta não foi dirigida aos nossos dias. Então, versículo de número 8. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, presta bem atenção. Aqui começa toda a caminhada, toda a revelação, todo o ensino que diferencia o evangelho do reino do evangelho da graça. O evangelho pregado por Pedro, Tiago e João, que eram considerados os colunas da igreja de Jerusalém do primeiro século, pregavam o evangelho aos judeus. Paulo, depois das revelações do Cristo Espírito ou do Cristo ressuscitado, Paulo foi o último apóstolo separado por Cristo no caminho de Damasco para ser apóstolo, mestre, doutor dos gentios não judeus. Paulo pregava e ensinava o evangelho da incircuncisão, que foi o evangelho sem lei, o evangelho isento da lei, ou seja, a graça de Cristo Jesus. Então, porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apóstolo aos gentios. Olha a diferença. Pedro, judeus, presta bem atenção nesse início. Aqui é que está todo o início. Quer aprender? Quer deixar de ser um religioso? Está cansado, né, de ser dominado, né, pelo dogma da religião, pelo engano da religião, e forçosamente eles cobram de você uma inexistência chamada dinheiro. Eles não pedem uma contribuição, eles pedem dinheiro, dízimo, a 10ª parte que era pedido aos judeus e nunca foi dinheiro. Eu posso até repetir, tem um estudo lá aí, muito bom. Se você procurar, você vai encontrar, né? Você vai ser liberto, né? Nunca mais você vai sustentar pastor em lugar nenhum. Então, porquanto, se liga bem aqui agora. Esse versículo 8 revela. O versículo 7, 8 e 9 de Gálatas capítulo 2 revela todo o engano religioso. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, vírgula, da mesma forma, olha só, operou por meu intermédio, por Paulo,
para apóstolos aos gentios. Se a mensagem, presta atenção aqui, se a mensagem fosse uma só, de batismo, de dízimo, de jejum, de apresentar criança, de guardar o sábado, se fosse essa mensagem para todas as pessoas, por que Deus operou aqui aos judeus e a Paulo aos gentios? Está vendo aí? Como você, meu querido irmão, minha querida irmã, foi enganado, enganada nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Como nós fomos enganados. Há uma grande diferença, existe uma grande diferença entre o evangelho do reino, pregado para os judeus, por intermédio dos apóstolos de Jesus de Nazaré, e o evangelho da graça, pregado por Paulo, através do Cristo ressuscitado, que trouxe as revelações ao apóstolo Paulo, depois da sua conversão no caminho de Damasco. Então, perceba a grande diferença que começa aqui. Quando você tiver de posse desse estudo, eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, que está me vendo pela segunda vez, que você que já deu like, que você que já se inscreveu, que você participa deste canal, pelo menos vendo os estudos, você será liberta para a glória do Rei Eterno. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro, para quem? Para quem Pedro foi chamado e escolhido? Para pregar aos judeus. Evangelho do reino. Pedro, Tiago, João. Evangelho do reino. A quem? Aos judeus. Da mesma forma, Deus operou por Paulo foi chamado e escolhido para apóstolos aos gentios. Evangelho da graça. Evangelho do reino, judeus. Evangelho da graça, gentios. Evangelho da lei, judeus. Evangelho sem lei, gentio. O evangelho para o povo ali, batismo, ceia, Páscoa, jejum, dízimo, apresentar a criança no templo e uma série de ósculos santos, a busca do Espírito Santo, congregar no templo, judeus. Evangelho para os judeus. Evangelho da graça, por intermédio da fé no sacrifício, morreu na cruz com Cristo, ressuscitou com Cristo e hoje é salvo a nova criatura. Já estamos no novo céu, na nova terra, estamos nas regiões celestiais, né, em Cristo Jesus. Já temos um espírito aperfeiçoados e pronto para quando esta casa, este tabernáculo, né, esta tapera que se desfizer, temos um edifício lá na glória, na eternidade, feito não mais pelas mãos dos homens, mas pelas mãos do Criador. Ou seja, o nosso espírito, né, a nossa cidade, né, já está preparada, já está prontíssima e já está sendo habitada por todos os salvos que partem daqui e entram na cidade santa, a nova Jerusalém, pelas portas. Amém? Ou no reino eterno de Cristo Jesus. Então, aqui começa a você entender, diferenciar entre o evangelho do reino, que morreu, que acabou em 70, e o evangelho da graça, que é o evangelho eterno, que traz a mudança de pensamento. Vamos lá. Bom, então você percebeu aqui, Pedro, agora o versículo 9 você vai ver com quem Paulo estava conversando, com quem Paulo estava tratando, né, dessas mensagens, desses evangelhos, das boas novas. A Pedro aparece um aqui, ó, Pedro. Agora o 9, olha o 9. O 9 ele diz: e quando reconheceram quem? Pedro, Tiago e João,
a graça que me havia sido outorgada, a graça, já não é evangelho do reino, mas é o evangelho da graça, que me havia sido outorgada, me havia sido a Paulo, Tiago, olha aqui os personagens, Tiago, pregador do evangelho do reino, pregador da lei, Pedro, pregador do evangelho do reino, pregador da lei, aqui eles pregavam batismo, aqui eles pregavam, esses três aqui, ó, foram apóstolos de Jesus, do Jesus de Nazaré. Foram apóstolos do evangelho do reino. Eles pregavam, anunciavam para os judeus. Ah, irmão Van, mas isso não é tão verdade não, porque aqui e ali um gentio se convertia. Sim, quando eles pregavam, né, iam no caminho, se tivesse alguma família, como teve, né, algumas famílias de gentios, eles ouviam ali e aceitavam também numa boa. Mas eles também obrigavam o batismo nas águas, a Páscoa, porque a Páscoa foi instituída para os judeus. A religião evangélica, né, que gosta das tradições, fala, né, mal da religião católica, mas pratica o mesmo erro que são as tradições judaicas, como dízimo é o erro, como apresentar criança no templo é um ritual judaico, consta na lei de Moisés, que mais? Jejum, guarda do sábado. Então, esses homens aqui praticavam isto, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, o amigo de Paulo, em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido que nós, Paulo e Barnabé, pregadores da graça, nós buscaremos os não-judeus, gentios, e eles os circuncisos. Circuncisos era a marca que os judeus praticavam, que foi um mandamento perpétuo entre Deus, Abraão e Israel, que os pastores nos dias de hoje não querem praticar, porque eu não sei. Será que é porque não dá dinheiro? Eu faço essa pergunta. Não, mas porque o batismo nas águas substituiu a circuncisão. Aonde está escrito isso? Há alguns doutores, né, para não praticarem a circuncisão, eles inventaram que o batismo nas águas substituiu, né, a circuncisão. Isto chama-se engano, mentira e enrolação. Ou a circuncisão, que era aquela cirurgia tipo fimose, né, era praticado aos judeus a partir do 8º dia de nascido. E eles dizem assim, preste atenção se não é verdade. Não, Jesus se batizou para ser o nosso exemplo. Não, meu amado irmão Van, Jesus participou da Páscoa, ceia dos judeus, para ser o nosso exemplo, irmão Van. Aí eu digo a você, que diz isso aí que é para ser o nosso exemplo, Jesus, ele, ao 8º dia, também foi circuncidado para ser o seu exemplo. E você não obedece, não pratica a circuncisão, não é verdade? Mas o dízimo tu pede, mas o dízimo tu não deixa de praticar. E Jesus não pediu dízimo de igreja de pastor nenhum. Jesus não mandou dar o dízimo em lugar nenhum. Jesus não praticou o dízimo na nova aliança, no novo pacto, no evangelho da graça
pregado por Paulo, não há petição em lugar nenhum de pedido de dízimo, principalmente de dinheiro. Mas está escrito, está na Bíblia, Jesus praticou, fez a circuncisão para deixar para você, pastor, o exemplo, e você, pastorzinho, vocês da religião evangélica não praticam. Sabe por que vocês da religião evangélica, Testemunha de Jeová e Adventismo do sétimo dia, sabe por que vocês não praticam? Porque não gera dinheiro, montante, não gera viagem, não gera passeios, né? Não gera lazer, não gera boa vida, não gera carros importados, blindados, não gera mansões, não gera prédios, não gera casas boas, né? Em vários lugares no mundo. Se não gera, vocês não praticam, mas o dinheiro, o dízimo que nunca foi dinheiro, vocês têm o maior amor e o maior carinho de enganar os seus seguidores. Sim ou não? Pense aí. Então, está aqui, ó. Os pregadores da lei, do evangelho, da lei, da circuncisão, era Tiago, Pedro e João. Eram os principais, eles eram os cabeça. Agora, o pregador da graça era o apóstolo Paulo. Ou seja, eles para os judeus e Paulo para os gentios. Agora, esta carta aqui, os pastores e os doutores, não aceitam que foi para os nossos dias. Não, aqui não. Aqui foi para a igreja da Galácia, né? Para os Gálatas, anos 50, 40 e pouco, anos 60, né? Então, mas vamos ver para quem esta carta foi dirigida. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, o 2, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Então, esta carta foi dirigida aos irmãos da igreja da Galácia do primeiro século. Então, aqui, veja, antes de 70, porque tudo foi concluído no ano 70. Tranquilidade? Agora, presta atenção aqui. O tema é esse: o Evangelho do Reino vezes o Evangelho da Graça. A diferença entre o Evangelho pregado por Pedro, aqui ó, capítulo 2, versículo 8, aqui ó, 2:8, porquanto Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, Pedro, Tiago e João, né? Da mesma forma operou por meio intermédio para apóstolos por Paulo. O Evangelho pregado por Pedro, Tiago e João é o mesmo evangelho pregado por Paulo? Claro que não. Ah, irmão Van, mas é o mesmo evangelho sim. O senhor vai no capítulo 1, né, capítulo 1, e o versículo 6, ele diz assim: eu estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Preste atenção aqui. Olha o cuidado de Paulo com os irmãos em Gálatas, lá de Gálatas, com esses irmãos, com esta igreja aqui. Estou chocado. Paulo estava abismado de que estejais vos desviando, se afastando, porque eles eles aceitaram o evangelho da graça, sem dízimo, sem batismo, sem circuncisão, né?
sem ósculo santo, sem a busca do Espírito Santo, sem fogueira santa de Israel, né? Sem batismo nas águas, na praia, no Rio Jordão, o Evangelho da Graça. Eles aceitaram, eles abraçaram, mas havia um grupo de homens que se chamavam também, se titularam de apóstolos e estavam entrando nas igrejas e dizendo, impondo que aqueles que estavam aceitando o Evangelho de Paulo deveriam circuncidar, guardar o sábado e guardar a lei de Moisés, senão não teriam salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é um outro Evangelho. Porque era o evangelho que Paulo estava pregando, que é o evangelho da graça, salvo somente por intermédio e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. A salvação agora ela era na fé e no sacrifício de Cristo Jesus feito na cruz do Calvário. Estou chocado de que estejais vos desviando, se afastando tão depressa daquele que vos chamou pela graça, olha só, não mais pelo domínio da lei, pelos sacrifícios da lei, não mais pelo batismo, não mais porque isso aqui não é graça. Quem diz que está na graça e faz o batismo, não conhece ao Cristo ressuscitado. Quem diz que está no Evangelho da Graça, mas pratica o dízimo, o jejum, nunca conheceu o Evangelho da graça de Cristo Jesus, para serem outro Evangelho. Agora, olha o 7. O 7 diz que, na verdade, não é o Evangelho. Olha, que, na verdade, não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo, do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça. Irmão Van, como é que você pode provar que Paulo aqui estava pregando um Evangelho isento da lei de Moisés? Atos capítulo 15, preste atenção aqui agora, Atos capítulo 15, olha só, eles estavam sendo por um grupo de judeus, perseguindo a Paulo, perseguindo a Barnabé, perseguindo aos irmãos que estavam aceitando, abraçando o Evangelho sem dogma, sem lei, sem batismo, sem jejum, sem dízimo, sem Páscoa. Eles estavam perseguindo esses irmãos, certo? E dizendo que se não guardassem a lei de Moisés, não teriam salvação. Olha, por isso que eu digo, mamãe, este Evangelho da Graça, ele foi oculto por muitos anos, escondido, jogado debaixo do tapete pela religião. A religião, seja ela evangélica, Testemunha de Jeová, catolicismo romano, adventismo do sétimo dia, ocultaram da gente, mas pela graça de Cristo, Deus está levantando um grupo de pessoas, homens e mulheres, para apresentar o Evangelho da graça pura, que é o Evangelho isento das ordenanças da lei. Olha, veja, perceba como é verdade. Gálatas capítulo 15, e a partir do versículo 1, presta bem atenção aqui, ó. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos, aqui judeus, Paulo já tinha pregado a esses irmãos aqui, ó, o Evangelho sem lei, sem batismo, sem Páscoa, ceia, sem jejum e sem dízimo. Presta atenção. Mas os judeus inconformados, né, os religiosos, eles diziam isso aqui, ó, se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Agora, o 2. Por este motivo,
Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Ou seja, olha eles aqui, os pregadores do evangelho dos judeus, ou seja, o evangelho da lei, que Jesus mandou pregar, Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino era quem pregava? Pedro, Tiago e João. Aqui, ó, os apóstolos com os presbíteros. Dois. A igreja os enviou. E quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como haviam acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Olha só, Paulo pregando aos gentios. O 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio de Paulo e Barnabé. 5. Entretanto, olha agora a questão aqui. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, entretanto, alguns pastores evangélicos, entretanto, alguns pastores da Adventista do sétimo dia, entretanto, alguns das testemunhas de Jeová, entretanto, alguns apóstolos que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los. É necessário que eles pratiquem o batismo, é necessário que eles pratiquem a Páscoa, a ceia, é necessário que eles deem o dízimo do dinheiro do engano, é necessário que eles façam jejum até morrer e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei. Agora, olha, veja se não é assim. Batismo é da lei, o dízimo é da lei. Paulo diz que não. A questão aqui é porque Paulo pregava a graça sem isso aqui, ó, sem a ordenança da lei. E eles foram perseguir Paulo e a igreja aqui onde Paulo pregava para dizer que se não guardar a lei, ou seja, se não se batizar, se não dar o dízimo, se não fizer a circuncisão, pastor, se não fizer o jejum, se não apresentar a criança no templo, e se não fizer todas as mungangas da religião, vocês têm que observar toda a lei, têm que praticar tudo isso. Agora, olha o 6. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre esta questão imposta. Então, se não guardar toda a lei, não serão salvos. Quem disse isso? Os perseguidores de Paulo, do evangelho puro, do evangelho da graça, o evangelho isento das ordenanças da lei. Se não guardar o sábado, não há salvação. Se não der o dízimo, rouba Deus. E quem rouba Deus não pode entrar no reino de Deus. Isto é uma mentira. Isto é um engano. Isto é um falso ensino. Isto não procede na nova aliança, na nova dispensação, é onde nós estamos, na nova dispensação. Então, meus queridos e amados irmãos, estou apenas introduzindo, né, este evangelho aqui, né, o evangelho da graça de Paulo, né, aqui, como você viu, porquanto Deus que operou por meio de Pedro, Tiago e João, que eram os colunas da igreja de Jerusalém. Foram os primeiros apóstolos, os representantes diretos de Cristo aos judeus. Pedro, Tiago e João eram judeus e pregadores do evangelho do reino aos judeus.
Aos judeus aqui, ó, da mesma forma, operou por meio intermédio para apóstolo aos gentios. Judeus, lei, sábado, jejum, judeus. Você é judeu? Você está antes da cruz? Pedro, Tiago e João pregavam ceia, Páscoa, batismo, jejum, ósculo santo, busca do Espírito Santo, culto, né? Imperdível dentro do templo de Jerusalém, que depois Jesus destruiu o templo, somos nós. Eles não se conformam, estão e construíram uma doutrina mentirosa e enganosa do terceiro templo, que tem aqui também um estudo bacana, vê aí, procura aí, que tu vai ser liberto também dessa semente maligna. Então está aqui, esses eram pregadores dos judeus, que tinham que guardar o sábado e fazer a circuncisão. Paulo, apóstolo dos gentios, salvação pela graça. Batismo, não mais na água, mas na cruz, né? A mudança não é exterior, não vem através de água, lavagem, como Pedro diz, para tirar a sujeira do corpo. Não, o batismo agora, a mudança é na mente, é a metanoia, é o evangelho da graça. O Cristo, não mais o Jesus de Nazaré, né? O Jesus dos judeus. Não, agora o Cristo é o ressuscitado, é o Cristo Espírito, o Cristo universal. Entendeu? O evangelho não mais o da lei, mas o evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Aqui que nós vamos caminhar. É nessa direção que nós vamos caminhar sobre o evangelho do reino vezes o evangelho da graça. A diferença, meu irmão, sim, a diferença é absurda, é enorme. E por que nós aprendemos que devemos dar dízimo? Por quê? Porque os pastores evangélicos, certo? Eles desrespeitam as cartas de Paulo, não aceitam as cartas de Paulo, não aceitam o evangelho da graça de Cristo Jesus. E eles implantam, e eles tiraram da lei, tiraram da cruz isso aqui, por quê? Por causa do dízimo e nada mais. Se não tivesse dízimo, a décima parte, que não foi dinheiro, o dízimo da Bíblia é diferente do dízimo dos pastores. O dízimo da Bíblia era batata, macaxeira, inhame, girimum, gato, cachorro, vaca, porco, bode e outras coisas mais. Agora, o dízimo dos pastores, dinheiro. A diferença é gritante entre o dízimo dos judeus e o dízimo dos pastores. Beleza? Tranquilidade até aí. Você vai aprender, você vai ser liberto, né? Há um ditado, né, que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela vai furando mesmo, vai pingando. Assim é o evangelho da graça. Ele vai pingando, até minar, né, a tua mente, o teu conhecimento. E quando ele entra e desce ao coração, você é liberto, né, dessa sujeira, desse lixo religioso, dessa falsa escatologia futura que nunca chega, né? Amém? Glória a Deus. Deixa o like, compartilha, se inscreva neste canal Metanoia da Graça. Próximo estudo, o que significa o termo evangelho e onde encontramos evangelho do reino e o evangelho da graça, e qual a diferença ou as diferenças, né, são enormes, absurdas entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Onde encontro essa expressão, meu amado irmão Van? Você vai ver, né? E aqui também encontramos as expressões, né? Aqui, Deus anunciou primeiramente as boas notícias a Abraão, lá no Antigo Testamento. Vamos ver tudo isso, meu amado irmão, para a glória de Deus. Este é o início. Se você pega na tua tradução, acompanha aí na tua Bíblia, esses versículos e os demais que eu vou citar nesse estudo, nunca mais você
levará 10ª parte, nem